Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto que é curiosidade de algumas pessoas, né? Eu acho que é curiosidade, na verdade, de muitas pessoas, porque muitas pessoas me perguntam sobre isso, que é como é a minha vida, né? Como é a vida de uma pessoa que se dedica ao trabalho espiritual. Bem, eu, eu particularmente, eu comecei muito cedo, né, a minha atividade espiritual. As minhas primeiras manifestações foram aos 4 anos, 3, 4 anos de idade. Claro que quando você tem essa idade, tudo é muito... Você, enfim, é uma criança, as coisas elas ficam ali caminhando no entorno do que as pessoas que estão à tua volta veem do que está acontecendo, veem os fenômenos ali, né? O comportamento da criança. E aí eu estou me referindo a pai, mãe, irmãos, enfim, as pessoas que estão ali muito próximas. Porque quando você tem 4 anos de idade, você não tem controle, você não tem vontade própria, você não tem capacidade de fazer escolhas, né? Na verdade nem sabe muito bem o que está acontecendo. Você não tem discernimento sobre isso. Mas o que você vai vivendo, aquilo vai ficando gravando na tua memória, né? Nos teus registros. E assim, quando eu comecei a atender, é que na verdade a vida começa a mudar. E eu acho que esse meu depoimento, vamos dizer assim, eu tenho a intenção de que ele seja muito útil para você que está buscando uma atividade, que se vê como uma pessoa que pode ser útil aos seus semelhantes, né? Ser útil às pessoas, né? Porque quando a gente busca conhecer-se melhor e conhecer exatamente a sua tarefa como uma pessoa considerada ou médium ou paranormal, você passa por várias fases em que você tem que ter muita consciência do que você está fazendo. Você tem que ter muita responsabilidade. Você tem que conhecer você tem que conhecer o seu lugar, né? E se manter no seu lugar, porque a atividade espiritual ela é uma atividade que ela te testa o tempo inteiro, né? Você tem que ter consciência de que você é útil às pessoas, mas você não é a pessoa mais importante na vida de ninguém. Você, o seu trabalho, por melhor e reconhecido que ele seja, você tem que ter plena consciência de que o seu dom não substitui, por exemplo, a medicina convencional. Você nunca tem que se colocar entre os seres humanos e a medicina, né? Você não pode desqualificar a medicina convencional. Você tem que entender que a sua posição é uma posição cuja sua intenção deve ser agregar, né? O objetivo final é ajudar a pessoa, não importa, na verdade, quem ajudou. Então, a medicina convencional, ela tem ali a sua importância, ela tem a sua necessidade, e você tem que ter plena consciência de que a sua atividade, de que o exercício da sua mediunidade, da sua sensibilidade, não vai substituir a medicina convencional. Você tem que saber que você tem que se dedicar muito, né? É um trabalho de dedicação. E por que é um trabalho de dedicação? Porque quem definitivamente descobre que tem o dom ou se prepara melhorando a sua qualificação de sensibilidade energética, estudando, praticando, necessita de dedicação, porque quanto mais você pratica, quanto mais você se dedica, mais você entende o mundo invisível, mais você consegue estabelecer uma relação com o mundo que você representa, mas que você não consegue ver, né? Então a sensibilidade, a percepção é uma relação muito emocional e precisa ser desenvolvida, precisa ser praticada. Precisa saber também que você não pode se colocar à frente de nenhum tipo de crença religiosa,
Para quem trabalha espiritualmente, a religião, na minha opinião, não é importante. Porque não importa no que a pessoa acredita, não importa a que Deus ela reverencie, não importa no que ela acredite. O que importa é que, pela experiência que eu já vivi, é que pessoas, quando elas precisam de ajuda, elas tentam tudo o que é possível. E um dia elas vão parar na sua mão. Um dia elas vão recorrer a você. E você tem que simplesmente fazer o que deve ser feito. Nunca, que é um outro aprendizado, né? Nunca trabalhar com a convicção de que sabe o que vai acontecer. O futuro ninguém controla. Então, o caminho do exercício espiritual, quer dizer, a minha vida, voltando, né, é uma vida de muitos aprendizados. E aprendizados que eu gostaria muito de poder compartilhar e passar para vocês, para facilitar entendimento sobre caminhos e sobre situações que com certeza vocês, se não passaram ainda, vão passar. Vão passar. Tenham plena consciência de que a atividade espiritual é uma atividade que, por mais que nós estejamos no século XXI, é uma atividade que as pessoas olham com alguma desconfiança, que as pessoas olham sempre, ou na maioria das vezes, com uma certa desconfiança, né? Como se diz na linguagem popular, sempre um pé atrás e outro na frente. Ou seja, a confiança, nem quando você consegue ajudar essas pessoas, a confiança é plena. Então, fica aqui a mensagem para vocês de que o avanço espiritual, o desenvolvimento espiritual, a dedicação ao espiritual, o comprometimento com o crescimento é algo que só deve satisfazer você. Não espere reconhecimento de ninguém. Não espere que as pessoas te agradeçam. Não espere que as pessoas voltem a você para dizer o quanto você foi importante para elas. Muito poucas pessoas fazem isso. E se prepare, porque é assim que é a vida. Né? Porque quando a gente começa, a gente se acha, nossa, eu posso ajudar as pessoas, eu sou uma pessoa importante na vida daquela pessoa. E isso só vai levar você à frustração. Porque as pessoas não têm nem, hoje em dia nem tempo para reconhecer a ajuda que elas receberam. E para você que se prepara ou que já faz uma atividade que busca ajudar as pessoas, entenda que só a você deve interessar e só a você deve chegar à satisfação de ser útil às pessoas. Isso é uma caminhada espiritual que vai exigir de você disciplina, regra, responsabilidade, muito cuidado com as palavras, muito entendimento sobre nem sempre o que você falar para uma pessoa ela vai entender. Escolha muito bem as pessoas com quem você vai compartilhar as experiências fenomenais que você pode ter, mas diante mesmo de todas essas particularidades, se você tem em você o compromisso de se desenvolver para ajudar as pessoas, não abandone isso, porque o planeta precisa muito da sua ajuda. Apenas se prepare para isso. É uma tarefa, é uma caminhada em que você será questionado todo o tempo, mesmo pelas pessoas que buscarem a sua ajuda, mas tenha convicção de que o prazer e a satisfação de ser útil, quando você consegue sentir que está fazendo o que precisa ser feito, e não se preocupe com qual é a sua missão, simplesmente faça o que vier, o que chegar a você, porque aquilo que chegar a você é a sua missão naquele momento.
O planeta precisa da ajuda de pessoas que realmente se preocupem com ele, planeta, e com os seus semelhantes. Você pode ser muito útil ao planeta. Pense um pouquinho sobre isso. Fique em paz e um feixe de luz.